Para finalizar essa parte básica e terminarmos então a parte procedural do Python, fica faltando nós abordarmos os chamados pacotes. Os pacotes nada mais são do que pastas nas quais você vai colocar módulos para melhor organizar o seu programa. Então suponha que nós gostaríamos de colocar os nossos módulos relativos à matemática em um pacote chamado matemática. Para isso, eu posso criar um Python package chamado matemática. No Python 2, o que diferenciava uma simples pasta de um pacote era esse arquivinho aqui dunder init, que passou a ser opcional no Python 3, mas mesmo assim ele continua sendo criado. E portanto, eu nunca mexo nesse dunder init, eu não o removo do projeto. Você pode então mover o executar matemática para dentro do pacote. A única coisa é que uma vez que você mova os seus arquivos dessa maneira, sem ser explícito para o PyCharm que você moveu, veja que se eu tentar executar agora este módulo, ele não vai funcionar, porque eu estou importando matemática. Só que o matemática agora é um pacote na raiz, e o que eu queria efetivamente importar era o módulo matemática e não o pacote. Eu posso inclusive renomear para isso ficar claro. Vamos dizer que esse seria o pacote mat. Vou refatorar e veja que ele não mudou esse import, porque na realidade ele está tentando importar o pacote. Logo, para importar um módulo que esteja dentro de um pacote, você deve colocar aqui import matemática.mat. Então, você deve fazer a referência ao módulo para executar a soma. Para rodar então o executar matemática, você pode, como sempre, clicar com o botão direito e rodar o run executar matemática, ou você pode também executar da linha de comando. Para executar via linha de comando, agora o módulo executar matemática encontra-se dentro do pacote. Portanto, você vai utilizar Python novamente, mas vai passar a opção "-m" de módulo. Você vai então passar o matemática, só que em vez de barra, você quer executar o módulo e, portanto, você vai utilizar o ponto para separar o pacote. Depois você escolhe quem é o módulo que você quer executar, mas nesse caso, como é o módulo, você não vai acrescentar o py. Veja então que executando, eu tenho exatamente o mesmo resultado, que é a soma de 4 mais 5. Uma coisa interessante, veja que ficou muito grande escrever matemática.mat para utilizar a soma. Então o Python também te fornece um atalho para poder encurtar esse nome. Para fazer isso, você vai utilizar dessa maneira. From matemática, então eu estou dizendo que do pacote matemática eu quero importar o mat. E quando você faz isso, você vai referenciar então o módulo mat através apenas daquele nome final. Veja que executando, novamente eu tenho o resultado de 9. Eu poderia ainda ir mais além e ser mais específico, importando ainda do módulo mat apenas a função soma. E aí, dentro do meu código, eu utilizaria apenas o nome da função. Executando novamente, eu tenho o resultado de 9. Além disso, pode acontecer que você tenha dois nomes de módulos diferentes, mas que tenham a mesma denominação. Vamos supor aqui o soma. Você pode, além de importar a função, alterar o apelido pelo qual ela vai ser chamada dentro desse módulo, colocando o ss. Nesse caso, você vai poder chamar a função soma por esse apelido que você colocar depois da palavra reservada s. Veja que executando, novamente, eu tenho o mesmo resultado. Então a ideia é que os pacotes te ajudam a organizar o seu código e eles podem estar em qualquer nível. Veja que eu vou criar inclusive um pacote aninhado para isso ficar bem claro. Eu vou criar um pacote chamado base dentro do meu pacote matemática e eu quero mover o meu matemática daqui para o base. Quando eu faço esse movimento e coloco aqui no base, veja que ele já está perguntando assim, quer que eu procure por referências? Se você disser que sim, ele vai já refatorar o seu código. Então veja que quando eu movi, ele já mexeu aqui no import para incluir o base, que foi para onde
o nosso código foi enviado. Você pode ainda fazer esse movimento clicando com o botão direito, vindo em Refactor, clicando em Move. Então você pode inclusive criar um pacote que ainda não existe, por exemplo, um diferente. Quando eu clico em OK, veja que ele já cria o pacote para mim e move o módulo para dentro desse pacote. Com isso, nós terminamos a parte conceitual do que nós chamamos de paradigma procedural de programação, que é aquele que parece uma receita de bolo, onde você coloca a execução do seu código linha a linha.